Queridas irmãs, queridos irmãos, nossos votos de muita paz. Mais uma vez nos encontramos para o encontro com as palavras de vida eterna. Obra essa ditada pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 76, título Socorramos. Antes, vamos agradecer a Deus. Convido-os a quem deseje fechar os olhos levemente, elevar o pensamento às alturas do seu coração e mentalizar a presença de Deus em nossa vida, esse Deus de amor e de misericórdia que nos enviou a Jesus para estar bem próximo de nós, nosso amado governador, que veio para socorrer-nos, auxiliar-nos, tirar-nos das trevas em que vivíamos até então. Sua presença na Terra é um antes e um depois. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela liderança amorável que nós temos do Senhor, que nos é permitido de nosso Pai Celestial. Que de paz e de luz seja esse encontro, e que a sua presença seja com todos nós que aqui nos encontramos, e também que aqueles que nos ouvem, que nos assistem e que o farão futuramente. Que assim seja. Vamos, então, às palavras de Jesus, através de Mateus, capítulo 7, versículo 2. Com a medida com que vos tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Emmanuel, de certo observarás em toda parte desacordos, desentendimentos, desajustes, discórdias. Junto do próprio coração, surpreenderás os que parecem resistir em regiões morais diferentes. Entre amados, desertam da estrada justa. Amigos queridos, abraçam perigosas experiências. Como ajudar aos que nos parecem mergulhados no erro? Censurar é fazer mais distância. Desprezá-los será perdê-los. É imprescindível saibamos socorrê-los através do bem efetivo e incessante. Para começar, sintamo-nos na posição deles e acomungar-lhes a luta. Situemo-nos no campo dos problemas em que se encontram e atendamos a prestação de serviço silencioso. Se aparece oportunidade, algo façamos para testemunhar-lhes o apreço. No pensamento, guardemo-los todos em vibrações de entendimento e carinho. Na palavra, envolvemo-los na bênção do verbo nobre. Na atitude, amparemo-los quanto seja possível. Em todo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem é nosso dever maior. À frente, pois, daquele que se te afiguram desnorteados, estende o coração e as mãos para auxiliar, porque todos estamos no caminho da evolução. E segundo a assertiva do nosso Divino Mestre, com a medida com que tivermos medido, nos hão de medir a nós. É maravilhoso o tema. E a forma lúcida e clara com que Emmanuel nos coloca é maravilhosa, como sempre.
é que cada vez que nós lemos algo de Emmanuel, mesmo que já tenhamos lido em outros momentos, nós os vemos sobre um novo prisma, né? Quando nós ouvimos o título socorrer, ou socorramos, ou socorre, é de algo que é emergencial. Socorrer, não me espere para depois, o momento é agora, o momento é preciso. Alguém passa mal na rua, nós vamos deixar com que um outro venha para auxiliar, ou nós vamos de imediato, se ali estivermos a socorrer, ou fazer algo, ou chamar alguém, ou uma ambulância, ou pedir ajuda, nós vamos ajudar naquele momento. Então, ele fala de uma forma aqui, de certo, vamos observar que em toda parte há dor, desacerto, desajustes, desentendimentos e discórdias. Sim, em toda parte. Vivemos uns momentos bem difíceis na Terra, não é mesmo? Bem difíceis, muito triste. A guerra, de uma forma geral, é algo muito infeliz e muito triste. Então, esses desajustes, desacertos, discórdias, que ao final viram num não entendimento entre duas pessoas, e há uma guerra de palavras, uma guerra de pensamentos, uma guerra de emoções, uma guerra de desajustes e de vibrações energéticas, que muitas vezes destrói completamente uma relação, destrói completamente o ambiente do nosso lar. Aos estudos que fizemos, estudamos que existem vários tipos de socorro, né? Pegamos aqui o socorro para a família. Será que nós temos, assim, uma paciência com os nossos familiares? Será que nós possuímos essa paciência com os nossos familiares, meus amigos? Nós temos paciência uns com os outros quando nos encontramos, quando estamos juntos, seja na casa espírita, na igreja, o templo que for, seja no nosso trabalho, no nosso departamento, no nosso grupo de estudos, nosso grupo de faculdade, seja em sala de aula. Nós temos, muitas vezes, um polimento que até estranhamos, parece que não é nosso. Então, ele diz que junto do nosso próprio coração, surpreenderás os que parecem resistir ou residir em regiões morais diferentes, entre amados, esses que desertam, amigos, enfim, aqueles que estão mais próximos de nós. E é uma verdade, né? Essa é uma grande verdade. O que é que nós fazemos com os nossos familiares? Nós temos, de fato, uma paciência, ou por um fator mínimo, nós, às vezes, sem respeitar quem está presente, às vezes temos outros familiares presentes, quem sabe até uma visita mais íntima da família, e aí nos sentimos livres e muito sem levar um determinado respeito para com aquilo que nós vamos falar, e aí ofendemos nossos esposos, nossos filhos, ofendemos nossos companheiros, nossos amigos, ofendemos a nós mesmos. Quantas vezes já vimos as pessoas ofenderem a outra porque estava limpando a casa e viu algo que não gostou, e aí o rosário puxou. Da onde foi que tudo começou? E aí, sem um tanto de preservar aqueles que estão presentes. Sabe quando nós perdemos o controle? Fazemos muito isso com os nossos familiares.
é preciso socorrer quem está precisando. Mas, às vezes, somos nós que precisamos de socorro, nós. Como ajudar aos que nos parecem mergulhados no erro? Às vezes, quem está no erro somos nós. Mas nós temos momentos e momentos, e aqueles momentos, por vezes, parecem momentos em que estamos mais tranquilos, mais calmos, nossa mente, nosso campo energético está melhor, porque tudo é uma questão de momento, e aí nós conseguimos, então, fazer isso, levar o auxílio, levar umas palavras, né? Nós nos unimos, que somos casados, nos unimos pelos laços do amor, porque ninguém foi obrigada a casar, né? Ninguém assim, olha, você é obrigada a casar. Não, nós casamos porque sentimos uma simpatia e um casamento, que é um contrato de uma vivência mais prolongada, nós, com certeza, amamos o outro. Então, através daquele amor, nós temos os filhos, construímos uma família e somos o que somos hoje, né? Mas, será que muitas vezes nós não idealizamos um cônjuge de asas, que deveria ser ou para nós um anjo, ou para a vida, ou para a sociedade, ou para ele mesmo? É querer demais, né? Nós queremos ter um anjo no nosso lado, alguém impecável, alguém que não tenha erros, que não cometa erros, alguém que não deslize em lugar nenhum, alguém que sofra perturbações, assédios na sua profissão, onde estiver, mas que chegue na sua casa com sorriso, sem necessitar de um abraço, de um carinho, de um perguntar o que houve, você está bem? E aí nós descarregamos, porque esqueceu de trazer o leite, de comprar o pão, estava tão nervoso. Nossa, aí quem perde o equilíbrio somos nós, e aí somos nós que vamos precisar de socorro. Socorrer está para todos nós. Nós temos um Pai tão maravilhoso, nosso Pai Celestial, tão maravilhoso. Vejam, quando se estuda um pouquinho mais, não é muito, um pouquinho mais, quando se lê um pouco mais, se compreende que Deus permitiu a Jesus a construção do planeta Terra. Para quê? Para nos abrigar. Abrigar todos nós, esse povo que aqui está. Deveríamos ser todos irmãos, e somos, mas não vivemos como tal. Não socorremos um ao outro. Ao contrário, nós ainda estamos trabalhando contra um do outro. Então, que nós tenhamos esse entendimento do amor de Deus para nós. E que ao convite de Jesus em vir à Terra, para nos socorrer, nos auxiliar, livrando-nos dessas enfermidades infelizes que nós ainda trazemos dentro do nosso coração. Nós não temos asas. Nós ainda não somos anjos, estamos caminhando para. Nossos cônjuges também não são. Nossos filhos também não são. Como seria você, eu, ser um espírito perfeito e ter uma convivência com alguém que não consegue nem pronunciar uma palavra de amor? Que experiência difícil. Então, Deus nos dá o equilíbrio. E aquele que nós temos é o que precisamos ter. E aqueles que estão ao nosso lado é o que precisamos estar na sua companhia. E os nossos filhos é o que merecemos ter. Porque estamos ali para socorrê-los. E eles vêm para socorrer-nos.
é que sempre nós acreditamos que precisamos estar à frente dele. Precisamos levar esta bandeira, erguer esta bandeira. Mas quantas vezes eles nos socorrem? Nós, se observarmos que em alguns momentos dentro do nosso lar, às vezes uma gargalhada, né? Assim, vamos pensar em alguma coisa muito engraçada, né? Sabe aquele sorriso genuíno? Aquela, não é sorriso, é uma gargalhada genuína que se dá. Se nós pudéssemos ver como ela quebra as vibrações inferiores. Se nós pudéssemos ver, nós iríamos arrumar pensamentos que nos levassem a gargalhar mais, a sorrir a mancheias, com alegria, com fartura, para quebrar as energias malsãs que muitas vezes vêm conosco da rua, vêm com a preocupação do esposo, da esposa, do filho, da filha, daqueles que moram conosco ou se encontram na empresa ou onde quer que estejamos. Essas palavras que nós pegamos aqui do José Carlos de Luca, né? Num texto que ele fala sobre o lar, ele diz, então, dentro do lar, você quer ser temido ou você quer ser amado? Nós vemos muito isso nos filhos. Nos filhos, quando saem da primeira infância, dos 7 anos em diante, nós vemos muito isso. Pai e mãe, então, que se mostram mais ásperos, mais difíceis, porque estão no aprendizado, talvez não leram nada a respeito da psicologia, como lidar com seu filho além do amor, como é que você quer de volta algo que você não dá, né? Então, às vezes, muitos ainda acham que ser temido é o melhor, mas o melhor é ser amado. O melhor é ser querido. O melhor é que sintamos a falta daquele ser e que eles sintam a nossa falta. A quem eu vou contar isso? Eu vou contar para minha mãe, para o meu pai, vou contar para a mamãe, vou contar para o papai, porque são meus amigos. Sem nunca perder de que você é seu pai e sua mãe. Mas ser levado pelo lado do temor, sermos temidos, isso nunca termina muito bem. É preciso ser amado. Ainda referência ao socorro no lar, antes de casar, né? Nós achamos que no casamento nós devemos servir naquilo que podemos. Eu falo da nossa época, né? Na época dos casamentos, nos idos, no meu caso, dos anos 70, por aí, né? 70 e alguma coisa. Então, recordemos que antes de casar com você, ou antes dele casar comigo, cada um de nós somos um espírito livre e somos um espírito eterno. Nós não nascemos com a exclusividade de servir alguém. Nós estamos ali para socorrer no que for preciso. E, por certo, o outro também vai nos socorrer dentro do lar. Mas cada qual dentro de um casamento, dentro de uma relação a dois, cada qual deve fazer a sua parte para socorrer. Se nós queremos uma união feliz, uma união alegre, uma união que perdure, que ultrapasse os seus 7, 10 anos e aí por diante, nós precisamos dividir as nossas tarefas, cada qual faz a sua parte, porque ninguém está ali para servir ninguém, somos seres individuais, temos as nossas profissões, as nossas formações e queremos nos desenvolver e crescer como pessoa. Então, socorramos sim. O nosso casamento, a nossa rede familiar, o nosso lar
é um templo sagrado. E ali nós devemos estender a mão sempre que precisa, sempre. Vou repetir, é muito fácil ser querido, socorrer o outro com palavras bonitas, com gestos elegantes, com gestos de caridade. E às vezes dentro de casa a coisa fica bem difícil. Vamos aqui novamente. Para começar, sintamo-nos na posição deles a comungar-lhe a luta. Sentir-se na posição do outro é a empatia que devemos ter pela dor do outro, né? Então, o socorro emergencial. Nós também precisamos desse socorro. E quando percebemos que nós estamos com dificuldade de nos soerguer de uma tristeza ou de uma melancolia que vai se tornando em depressão, vamos pedir socorro. Não tenhamos vergonha de pedir socorro. Nós temos amigos muito queridos, irmãos de caminho muito queridos. Temos o nosso cônjuge, ele tem a nós, nossos filhos, aí não queremos incomodar esse, não queremos incomodar o outro. Até compreendemos. E é um direito de cada um fazer aquilo que deseja, que está dentro do seu coração, do seu pensamento, das suas decisões. Mas nós temos muitos amigos, amigos verdadeiros. E se não conseguirmos, vamos buscar auxílio profissional para nos auxiliar. Às vezes, expor a um outrem, a um profissional, o que temos, aqueles que têm a possibilidade disso, é um grande auxílio. Tira-nos um peso das costas, como se diz. Mas é preciso que nós vamos buscar socorro. Joana de Ângeles tem uma forma muito prática de nos mandar trabalhar, né? Numa frase muito simples. Quem é solidário não é solitário. O solitário tem que sacudir muitas vezes esse jugo opressor, para que a melancolia, como nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, não nos abata, não leve adiante para uma depressão, porque aí temos que, quem sabe, usar a química. Então, escolhemos uma instituição de amparo aos desvalidos para trabalharmos. Quantas pessoas precisam do nosso auxílio? Quantas, né? Observemos a situação das pessoas, se estão internadas, pessoas que moram lá na instituição, como os orfanatos, como os velhinhos, né? Quem sabe falar com a instituição, quando é que a gente pode ir para fazer uma visita, se é toda tarde, como é que funciona, mas vamos fazer a nossa parte. Nós vamos sair dessa necessidade. Às vezes, nós estamos aptos a socorrer as pessoas. E aí, quando deitamos ao leito, sentimos em nós um vazio e uma solidão. Isso é triste. Então, nós precisamos de socorro, meus amigos. Então, não deixe com que isso se achegue. Quando precisar de socorro, sempre vai ter alguém para ser chamado no WhatsApp, um telefone, uma mensagem, um pedido de oração, um atendimento fraterno, qualquer coisa que você possa expor a sua dor. O socorro é para nós também. Situemo-nos no campo dos problemas em que se encontra e atendamos à prestação de serviço silencioso. Se aparecer uma oportunidade, algo, façamos então para testemunhar o nosso apreço. Isso entra dentro do socorro, em socorro e soluções. É muito importante. Essas palavras, então, aqui, elas são de Emmanuel, né? Quantas vezes terás procurado sofregadamente
o primeiro e seguro passo para sair das aflições, das crises, das provas e das tentações? Quantas vezes alguém da sua família, alguém do seu convívio de amigos, está em aflições, provas, crises e tentações e precisa de um socorro? Então, este socorro e soluções, ele depende muito de nossos olhos de ver, nossos ouvidos de ouvir, nossos sentimentos de sentir. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós devemos ficar atentos àqueles que estão à nossa volta. Às vezes, basta um olhar e você já tem uma sinopse do que se passa com a pessoa. Então, precisamos, né, trabalhar uma alavanca mental, uma alavanca de conversa, uma alavanca de sinceridade, de amor, para auxiliar o outro a soerguer-se. Ou nós, se for o caso, né? É preciso que possamos, assim, nos esforçar para levar adiante o socorro que auxilia tantas almas em dor. Existe também o socorro da fome, o socorro da sede, o socorro do auxílio, o socorro de alguém que lhe diga: você já buscou um médico, mas eu nem sei que médico buscar. Você já foi em algum lugar para ser atendido? Então, toda a orientação que você possa dar a alguém, não importa a situação da outra pessoa. Toda situação em que o outro se encontrar e que nós tenhamos minimamente algo para ofertar, vamos fazê-lo. Jesus nunca deixou de atender a quem precisava. Nunca. Nunca. Sempre estava a postos. Sempre estava a postos. E aí começou a ensinar os apóstolos, para que cada um, então, pudesse fazer a sua parte. E também fazer o que ele fazia. Demorou. Tiveram algumas decepções, Pedro derramou muitas lágrimas, mas acabaram aprendendo a levar o socorro em nome do Cristo, em nome do amor. Então, na questão do socorro, né, do socorro e das soluções, nós também podemos auxiliar. Importa, diz ele, Emmanuel, que te levantes em espírito, que aceites o impositivo do próprio reajuste para o equilíbrio perfeito, que te esqueças do mal, consagrando o teu serviço do bem, e que abençoe todas as circunstâncias da vida. Socorremo-nos sempre que necessário, e jamais deixamos de socorrer aqueles que nos buscam. Às vezes é apenas uma confusão mental. Às vezes é uma auto-obsessão, uma ideia auto-obsessiva. Às vezes uma ideia obsessiva. Mas a palavra é socorramos. Então, com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Eu fiquei me perguntando, né, no começo aqui do estudo. E as medidas que nós já medimos, né? Como será que a vida já nos mediu, então? Porque aquilo que damos, recebemos. Então, cuidado com a medida com que nós haveremos de medir. Porque vamos usar a mesma medida para nós mesmos. Que tenhamos esse pensamento. Que possamos aqui, ele diz aqui, ó, no pensamento, guardemo-los todos em vibrações de entendimento e carinho. Se precisarem do nosso pensamento, lá nós estaremos. Da nossa palavra, lá nós estaremos. Na nossa atitude,
também estaremos. Então, na palavra, envolvemos-los na bênção do verbo nobre. Haveremos sempre de estarmos socorrendo na caridade moral, na caridade espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala: meus amigos, há muitos dentre vós tenho ouvido dizer, como hei de fazer a caridade, se a miúde nem mesmo do necessário disponho? E então, assim responde os nossos irmãos. Amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que o desespero, as privações, azedaram o ânimo e levaram a blasfemar em nome do Altíssimo. Então, vejam, todos nós podemos, no dizer aqui do Evangelho, a praticar a caridade, a praticar o amor, levar a nossa palavra. Nós podemos socorrer em todo momento, a todo instante, sempre que se apresenta uma situação. Em todo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem é o nosso dever maior. Na palavra, na atitude, na oportunidade, no pensamento. Veja que maravilhoso isso, né? A forma que Emmanuel coloca. Em todas as virtudes nós temos palavra, atitude, em todo qualquer processo de ação, pensamento, oportunidade, nós temos sempre as ferramentas para socorrer a quem quer que seja. E assim, quando nós precisarmos de socorro, porque não somos diferentes de ninguém, que possamos dizer a alguém: estou precisando de socorro. E o outro irá, com certeza, entender. A última frase de Emmanuel aqui é assim: à frente, pois, daqueles que se te afiguram desnorteados, estende o coração e as mãos para auxiliar, porque todos estamos no caminho da evolução. E segundo a assertiva do nosso Divino Mestre, com a medida com que tivermos medido, nos hão de medir a nós. Então, que possamos lembrar da presença de nosso Senhor Jesus, do seu amor, da sua luz, e então, com certeza, nós teremos uma orientação celestial, através dos nossos amigos, nossos anjos guardiões, nossos mentores. Teremos, sim, diante da dor de alguém, do sofrimento de alguém, se nós não conseguimos dar a resposta naquele momento, sejamos francos e vamos dizer: olha, nesse momento não sei nem o que te responder, mas pode ficar tranquilo, eu vou pensar e eu vou dar uma resposta para você. Que tenhamos a certeza disso, meus amigos, que nós sempre teremos algo para ofertar, no socorrer alguém. E na questão da matéria, é claro, falei da fome, da sede, que é necessário atender no que for preciso, numa outra orientação, mas socorrer no espírito, por experiência própria, é o que nós mais temos condições de fazer, socorrer no espírito. Como nosso Senhor Jesus tem nos socorrido
durante todas as nossas existências, desde o momento da nossa criação. Porque antes de nós sermos, Jesus já era. Então, nos conhece desde sempre. E quem de nós não precisou do seu socorro, do seu amparo, das suas palavras, quando ele diz: vinde a mim todos vós que sofreis. Vinde a mim. E ele nos aguarda com seus braços abertos para nos acolher nesse pedido de socorro que muitas vezes a nossa alma faz. Foi um grande prazer, um grande prazer. E nós vamos, então, fazermos um agradecimento, mais uma vez, e aproveitamos agradecer você que nos acompanha, você que nos assiste, você que tão carinhosamente nos manda alguma mensagem, ou nos faz um complemento, ou nos faz uma pergunta, ou nos dá o seu pensamento. Isso é maravilhoso. E ninguém aqui é mestre em nada, professor em nada. Estamos todos juntos aqui para aprendermos e evoluirmos nesse mundo maravilhoso chamado Terra. Os convido, então, a uma postura interior. Podemos fazer uma inspiração profunda. Senhor Jesus, neste momento sagrado, em que a sua luz se derrama sobre nós, que ela se estenda também sobre a terra, sobre o nosso país, nossa cidade, nosso bairro, nossa rua, nossa casa. Que possamos ser iluminados em nossa mente, em nossos sentimentos, em nossas emoções. Que possamos sair durante o nosso dia, vez por outra, um pouquinho do chão. Fazermos essa inspiração e dizermos: Senhor, eu estou aqui. Quero sempre estar ligado ao seu amor, à sua misericórdia e à sua paz. O Senhor que está sempre a nos socorrer. Porque somos ainda eternos pedintes. Glorificamos a Deus, aclamamos a Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, e falamos do nosso amor e da nossa eterna gratidão. Muito obrigada. Inspiramos mais uma vez o nosso grande abraço e até breve.